Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro de hoje sobre o modernismo. Nesta discussão sobre a cultura moderna, neste momento em que nós comemoramos o centenário da Semana de 22, nós vamos tratar do modernismo como algo que não é necessariamente de São Paulo e nem somente, né, do ano de 1922. Na verdade, o que nós vamos fazer hoje é discutir quando que surge a cultura moderna no Brasil e como o modernismo vai se configurando bem depois desse evento, e não somente na cidade de São Paulo, mas por todo o Brasil. Essa ideia, né, a ideia do nascimento do sujeito, ela é uma ideia que é colocada, né, pelo filósofo francês René Descartes, o filósofo que inaugurou a filosofia da consciência e que é autor da célebre frase penso, logo existo. Ou seja, né, é a consciência da própria existência que é o fundamento da sua filosofia. Um evento muito importante acontece 100 e poucos anos depois na Inglaterra. E esse evento é a invenção da máquina a vapor. Um evento que provoca uma verdadeira revolução na maneira como as sociedades se organizam e na maneira também como a riqueza é acumulada e distribuída. Ou seja, um novo conceito de organização social em função do trabalho e de um trabalho que é mediado por máquinas dá origem à Revolução Industrial. Alguns anos depois, ocorre também um rompimento político muito importante, que se chama a Revolução Francesa, né? Na verdade, é um processo revolucionário que abole a monarquia absolutista e instaura o conceito de Estado fundado no direito. Ou seja, passa a existir leis que regulam a sociedade, todos os indivíduos que compõem a sociedade de maneira igual, e leis que também passam a dirigir e regular a ação do governante e do próprio Estado. Esses dois eventos, né, juntamente com aquela novidade, né, no campo da filosofia, do pensamento filosófico, introduzem, né, os valores básicos e essenciais da era moderna. Nós podemos dizer que os estados, né, ou as sociedades, melhor dizendo, as sociedades, elas se modernizam ou elas entram na era moderna quando elas adotam valores introduzidos por essas revoluções na sua forma de organização. E por esse motivo, mesmo no século XXI, nós vemos ainda sociedades, poucas na verdade, né, que não se modernizaram de maneira alguma. Ou seja, elas não se industrializaram, né, e elas não têm um corpo de leis que é pensado para regular a ação dos cidadãos e dos governantes. E também são sociedades onde o conceito de sujeito inexiste. Moderno, a palavra moderno, o que ela significa? Ela significa aquilo que é do presente ou contemporâneo. Então, moderno é aquilo que é do meu tempo. Mas é aquilo que é do meu tempo e que marca uma diferença em relação ao passado. Moderno é uma atitude em relação ao passado e uma atitude que é orientada para o futuro. Essa atitude é muito mais uma questão de experiência do próprio tempo do que de princípios pessoais. Portanto, por exemplo, se eu vivo numa sociedade, né, que tem alta tecnologia, né, eu posso escolher fazer uso dessa alta tecnologia ou não.
quanto mais eu adoto os princípios ou as transformações que são introduzidas pela tecnologia, mais moderna eu sou. Por outro lado, né, eu posso escolher abrir mão de viver, né, dessa maneira, né? E isso mostra, né, uma atitude, né, que busca conservar alguma coisa de um tempo que se foi. Se nós pensarmos também no mundo da arte, né, a gente vai entender talvez isso melhor. Em pleno século XXI, né, pode haver um artista que faça arte à maneira impressionista. É arte contemporânea, com certeza, porque ele está produzindo isso no século XXI. No entanto, aquilo que ele faz não pode ser considerado moderno, porque isto foi moderno há 150 anos e hoje não é mais, né? Porque a arte responde a outros estímulos, outras necessidades e tem outros interesses. Então, quando nós pensamos em modernidade, nós pensamos em ruptura e pensamos sempre pensamos sempre de maneira prospectiva. E quando nós pensamos, né, aliás, a pessoa que pensa dessa maneira pode ser chamada de modernista. E modernista é aquela pessoa que pratica ou que participa de uma experiência coletiva, uma experiência do aqui e agora que está sintonizada com avanços tecnológicos e com efeitos sobre o indivíduo e a sociedade. Quando o Brasil se tornou um país moderno? Ao contrário, né, dos países europeus, né, que inauguraram a modernidade com leis, né, ou com processos de trabalho, e até inicialmente, né, com um pensamento voltado, né, exercido a partir do sujeito, do conceito de sujeito, no Brasil, a gente não existe, na verdade, nenhum evento, né, muito marcante e definidor. O que também nos mostra, né, que nunca houve no Brasil nenhuma data muito marcante, nenhum evento que manifestasse uma ruptura clara em relação ao passado. Ou seja, o Brasil nunca se desprendeu do passado. Né? Mas nós temos alguns acontecimentos históricos que mostram como valores da era moderna, valores da modernidade, foram sendo introduzidos aos poucos. O primeiro valor acontece em 1888, que é um valor introduzido com o fim da escravidão. Ou seja, o Brasil é o último país das Américas a abolir o regime de escravidão. E, portanto, o último país das Américas a ter, né, condições sociais, né, de entrar para o mundo capitalista. Isso porque pessoas escravizadas, elas não são trabalhadoras assalariadas e tampouco são cidadãs. Elas não podem participar economicamente, né, de um sistema produtivo, né, e como consumidoras, né, dos produtos que esse sistema gera. Pessoas escravizadas, elas não compram mercadorias, elas são a mercadoria. E esse evento, que foi a abolição da escravidão, foi algo, né, que aconteceu no Brasil por pressão justamente da Inglaterra, né, que desejava, né, fazer investimentos aqui, e investimentos que são voltados precisamente para a industrialização do Brasil. Então, não é uma questão, vamos dizer, né, exatamente humanitária, nem um posicionamento, né, um posicionamento muito satisfatório, né? Aliás, não é um posicionamento muito moderno da parte, né, dos soberanos naquela ocasião, né? Isso foi mais, antes de tudo, uma resposta,
né, a um grande, né, parceiro de quem o Brasil era devedor. Bom, outro evento importante acontece um ano depois, que é o advento da República. Num país onde existe uma monarquia absolutista, e era o caso do Brasil, né, que apesar de ser, né, um país, uma monarquia constitucional, os governantes continuavam representando a vontade de Deus, né, e não os interesses do povo, né, ou os interesses do súdito, dos súditos, melhor dizendo. Com a República, o Estado também passa a ser descentralizado. São as antigas províncias, né, se tornam estados da federação, e esses estados passam a ter dirigentes próprios, ou seja, se criam staffs regionais diferentes que têm muito mais autonomia em relação à capital. E cada um deles tem, né, o seu corpo legislativo próprio. Então, isso é extremamente importante para se modernizar o Brasil, principalmente se tratando de um país, né, de dimensões territoriais tão grandes. Finalmente, o que precisa, né, o que está faltando, quer dizer, se as condições, a condição social que né, a todo mundo ser cidadão, né, ou seja, terminar a escravidão. A condição política, né, que descentralizar o Estado. E, finalmente, né, quando entra a industrialização, né, ela é bem lenta. Ela começa a acontecer timidamente após 1930, muito em decorrência do fim da economia do café. Ela tem um segundo momento, né, com um pouco mais de vigor, né, que acontece após 1945, ou seja, com o fim do conflito mundial, do qual o Brasil participou, e finalmente ela tem um momento, né, de explosão, né, um momento mais pujante que acontece nos anos 1950. Ou seja, dessas considerações, nós podemos concluir que, basicamente, o Brasil entra na Era Moderna 200 anos depois que a Era Moderna está instalada, né, nos países europeus que, né, trouxeram os valores da modernidade. Uma coisa é ser moderno de verdade, ou seja, né, romper com o passado e organizar uma sociedade em função, né, das relações de trabalho, em relação, né, às questões da acumulação e da circulação de riqueza, em relação também, né, àquilo que diz respeito à organização dos espaços urbanos e também, né, a todo o aparato legal, né, que torna uma sociedade não somente moderna, mas também funcional, ou até, melhor dizendo, uma sociedade de verdade. Existe uma diferença entre isto e desejar isso. E no Brasil, né, no início do século XX, um Brasil que já tinha, felizmente, abolido a escravidão, num Brasil que já tinha proclamado sua república, né, um Brasil que tinha, né, uma riqueza essencialmente agrária, né, fundada na terra, existia uma certa mentalidade moderna, né, que era mais um desejo de se tornar cosmopolita do que uma imersão plena na modernidade. Não é? Porque para haver uma imersão plena é preciso abrir mão de muitas coisas, muitas coisas. E nós sabemos que isso não aconteceu no Brasil. Ou seja, né, para haver modernidade seria necessário romper. E, no entanto, a gente tem uma mentalidade, né, que corresponde a esse desejo de cosmopolitização e que é muito mais um desejo progressista em relação à cultura do que uma atitude de
rompimento em relação à organização social. A mentalidade moderna, ela é presente na capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Essa capital é o centro do poder político, é ali que estão concentradas as elites administrativas do Estado, que são quase sempre, né, nativas do próprio do Estado do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Podem vir de outros lugares do Brasil, mas nada muito distante de Minas Gerais, por exemplo. Também ali no Rio de Janeiro funcionam as escolas de arte, os museus, os teatros, os cafés e as livrarias. O Rio de Janeiro é uma cidade, no início do século XX, Art Nouveau, e uma cidade de urbanização totalmente francesa, né, e muito sofisticada. Existem vários jornais em circulação, carros andam pelas ruas, transporte público, existe uma atividade portuária muito intensa, e é por meio dela que tudo que é novo na Europa chega aqui, e muito rápido. Tecidos, figurinos, né, de como, né, fazer as roupas da moda, louças, né, e finalmente, o que é mais importante de tudo, né, também os livros. Há no Rio de Janeiro, inclusive, editoras francesas e elas recebem os livros, né, para lançamento, né, que ficam expostos nessas livrarias simultaneamente ao lançamento dessas publicações em Paris. Ora, o Rio de Janeiro, além disso, ele tem, né, já uma indústria fonográfica, né, é um dos primeiros países na América a gravar música e promover, né, a distribuição desses sons, né, industrializados. E também é uma cidade que tem uma vida sociocultural muito intensa em locais públicos. Ou seja, existe o contato com a modernidade, né? Não é uma cidade moderna exatamente, né? É uma cidade que tem áreas cosmopolitas e onde as pessoas que ali vivem têm contato com a modernidade cultural por meio do jornalismo profissional, por meio, né, de escritores, né, que vêm de vários lugares do Brasil, poetas, cronistas, né, porque afinal é a capital, né, então há pessoas que vêm do Brasil todo. E elas se voltam para o comentário das próprias observações que fazem do mundo urbano. Elas registram as mudanças nos comportamentos, mudanças que são introduzidas muitas vezes, né, pela tecnologia, né, ou por essas outras formas, né, de se articularem as relações nos espaços urbanos. E elas fazem isso, né, muitas vezes registrando o seu próprio fluxo de consciência. E fazem isso de acordo com gêneros, né, que são novos, né, são gêneros concomitantes ou contemporâneos aos gêneros literários europeus, né, porque elas leem isso com muita frequência e elas fazem isso em estilo livre. Ou seja, a gente já tem, né, no início do século XX, no Rio de Janeiro, né, a poesia em verso livre, poesias não rimadas, né? A gente tem, né, o registro do fluxo de pensamento, fora, né, uma temática que se expressa, né, muito em relação àquilo que é vivenciado no espaço urbano e de maneira absolutamente pessoal. Bem, só para a gente ter uma ideia da efervescência, mas é para ter uma ideia vaga mesmo, né? Nós temos no jornalismo uma revista importantíssima chamada Revista Fonfon. É uma revista fundada em 1907. E essa revista, o título dela é um título onomatopaico, ou seja, ela é, né, uma alusão ao ruído da buzina, ou seja, né, mais uma vez, ela é a referência ao automóvel.
né? Então isso é um símbolo da modernidade, né? A revista está chegando, buzinando e dizendo, cheguei. Nessa revista, né, a gente tem vários colaboradores, aliás, a revista dura bastante, né? Ela é publicada por várias décadas, e é ali que começa a colaborar um garoto de 15 anos chamado Di Cavalcanti. Ele não era artista, né, mas ele tinha uma inclinação muito grande para o desenho, e ele começa a trabalhar nessa revista, né, como, né, nos anos 15 mais ou menos, né, em 1915 por aí, ele começa a trabalhar com ilustrador. No jornalismo, né, no âmbito da crônica, da reportagem, nós vemos surgir um escritor importantíssimo como Lima Barreto, além do grande, extraordinário contista que foi João do Rio, Murilo Mendes, né, que também é muito conhecido como poeta, né, que vinha de Minas, né, a gente tem o Benjamin Constant e a Júlia Lopes de Almeida. Na poesia, né, o grande Manuel Bandeira, né, que vinha de Pernambuco, o paraense Ismael Neri, e também, né, Gilca Machado, né, Duque Costa e Augusto Frederico Schmidt. Na ficção, Carmen Dolores, Albertina Berta, Crisantemo, Mercedes Dantas. E na pintura, Ismael Neri, sim, né, porque ele foi um poeta bissexto, né, mas praticava a pintura com mais assiduidade. Morava no Rio também o pernambucano Vicente do Rego Monteiro, e ele morava lá porque gostava de frequentar o Museu, né, Nacional, esse museu que pegou fogo, para estudar a cerâmica marajoara, né, sobre a qual ele desenvolveu uma estética, né, única, né, que conjugava o estilo déco europeu, né, com essa matriz cultural, né, que é nossa. A gente vai ter também na pintura o Di Cavalcanti, né, depois de 1923, que é quando ele passa a se dedicar com mais empenho à pintura, e também o outro pernambucano, que é o Cícero Dias, né, que se estabelece como pintor em 25. Fora isso, né, dois grandes nomes na música, né, na música popular, Senhor, né, que foi o compositor, né, que deu forma ao samba. Ou seja, com o Senhor, o samba não é só, né, uma música que é tocada pelas esquinas, mas ela passa a ter uma forma escrita, né? Então é possível você registrar, né, essas canções para serem reproduzidas, né, por todo o tempo futuro, né? Ele foi mesmo também um grande compositor, e o seu nome é sempre associado à origem do samba, né, e a consagração do samba como um gênero musical. E fora isso, a gente tem também Heitor Villa-Lobos, que é, né, um dos maiores nomes, né, da música erudita brasileira. Bom, aqui a gente tem uma pintura do Ismael Neri, né, e uma pintura que nos mostra, né, o quanto ele era moderno. E uma modernidade que é construída em cima de um certo pensamento, que é o pensamento da estética surrealista, que ele conheceu em primeira mão, né, quando, né, passou uma longa temporada em Paris. A estética surrealista é uma estética calcada no inconsciente, nos sonhos, na sexualidade, no desejo, e uma estética, né, que se acomodou, né, muito bem, né, a um pensador, a um poeta como ele, né, que era um homem extremamente místico, né, e extremamente apaixonado e com uma mente extremamente moderna. Bom, em São Paulo, né, nesse mesmo tempo, o que acontece?
Ou seja, se, né, o Rio de Janeiro, que é a capital, é uma coisa efervescente, né, nessas duas primeiras décadas do século XX, qual é o cenário em São Paulo? Né? Bom, quem eles são e o que acontece na cidade de São Paulo? Bem, tem aqui uma diferença muito importante. No Rio de Janeiro, né, a modernidade ela acontece de uma maneira, vamos dizer, entre os estratos medianos da sociedade e várias pessoas, né, que transitam, né, entre valores culturais modernos e que têm uma mentalidade moderna, são pessoas que atuam profissionalmente, como artistas, escritores, né, poetas, jornalistas, repórteres. E, dessa maneira, ajudam a formar opiniões entre seus leitores. Então, você cria uma cultura moderna, vamos dizer, que envolve membros de todas as classes sociais, ou de muitas delas, pelo menos. Em São Paulo, a coisa é bem diferente. Né? Basicamente, o moderno paulista, ele é um membro da elite cafeeira. Essa elite ela integra também a elite política brasileira. Várias pessoas, né, entre 1898 e 1930, várias pessoas, né, que pertencem a essa elite em São Paulo, ascendem ao cargo de presidente da República, dentro de um regime, né, que ficou conhecido com o nome de política do café com leite. Na verdade, é uma prática oligárquica em que governantes vindos de São Paulo alternam-se no poder com governantes vindos de Minas Gerais. Ou seja, durante 32 anos, né, o poder do governo federal foi exercido por essas duas oligarquias. Né? Então, são essas as pessoas que são modernas em São Paulo, ou pelo menos, né, são pessoas que pertencem a esse extrato social. Desse extrato social vão sair também, né, muitas figuras de destaque na elite intelectual de São Paulo. Isso durante gerações, então não é só nos anos 20, né, durante várias gerações a gente vai ter, haverá, né, pessoas que vêm dessas grandes famílias. Há algumas exceções, evidentemente, né? Mário de Andrade, por exemplo, é uma exceção, né? Ele é um homem de classe média e, né, que tem, né, uma formação musical extremamente sólida e uma formação literária muito sólida, né? E que é uma das poucas mentes realmente modernas, realmente mesmo, né? Porque não é só um desejo de cosmopolitismo, né? Mas é um desejo de transformação social que o move. E ele é um dos poucos realmente modernos, né, dentro dessa cultura paulista. Essas pessoas, elas, vamos dizer, essa mentalidade moderna está associada com uma vivência, né, da modernidade europeia que acontece de maneira muito assídua. Muitas dessas pessoas eram alfabetizadas em francês antes do português. Elas eram educadas, também não era raro que fossem educadas na Europa, na França ou na Inglaterra, e estavam habituadas a passar longas temporadas em Paris. À medida também, né, que a tecnologia da estrada de ferro e do telégrafo, né, se fortalecem no Brasil, é possível, né, a essas grandes famílias cafeeiras administrarem as suas fazendas, né, à distância. E isso possibilita que elas passem, por exemplo, né, uma temporada de 6 meses em Paris, né, a cada 2 anos, por exemplo. Enfim, os modernos paulistas, eles circulam numa cidade que é muito rica. No entanto, é muito provinciana. O pertencimento a esse extrato social
favorece a formação de um movimento que fosse capaz de expressar, por meio da arte, claro, né, o seu anseio de cosmopolitismo. Inclusive porque não se percebia outro meio de expressar esse anseio, né, porque outro meio significaria, na verdade, abrir mão, né, daquilo que está estabelecido ou introduzir mudanças importantes naquilo que está estabelecido, mudanças na forma de organização social e política. Isso não ia acontecer, né? Já que eles são o poder, né? É o poder político e o poder econômico. Em 1922, no comecinho, né, de 22, um jornal, né, chamado Correio Paulistano publicou, né, uma nota, né, no dia 29 de janeiro, apresentando o maranhense Graça Aranha como autor de uma iniciativa que ficaria conhecida com o nome de Semana de Arte Moderna. Nesse artigo são elencadas 8 pessoas, né, que seriam apoiadoras, né, desse evento que foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo. Entre esses apoiadores são, né, Paulo Prado, Alfredo Pujol, Oscar Rodrigues Alves, Alberto Penteado, Armando Álvares Penteado, René Thiollier, Antônio Prado Júnior e Martinho Prado. Graça Aranha, ele era nascido no Maranhão, formado também de uma grande família oligárquica, muito rica, proprietária de terras, formado em Direito no Recife e funcionário público do altíssimo escalão no Rio de Janeiro. Ele exerceu atividade diplomática intensa e também atividade na magistratura. E ele, morando no Rio de Janeiro, ele era o braço, né, carioca do movimento paulista. Mas não foi, o jornal publicou uma notícia equivocada, porque não foi isso que aconteceu. Quem financiou o evento, quem patrocinou o evento foi o paulista Paulo Prado, sobre quem eu vou falar daqui a pouco. Ou seja, a semana, né, a gente chama a Semana de Arte Moderna, mas na verdade ela se resumiu a 3 eventos. Um acontecido numa noite, outro acontecido numa tarde e o último evento realizado numa última noite, que foi quando se apresentou a pianista Guiomar Novaes. Bem, passados 20 anos da Semana de Arte Moderna, 2 artistas, né, como o poeta e intelectual Mário de Andrade, né, escritor Mário de Andrade, e também o pintor Di Cavalcanti, que também era um homem de classe média e que estava em São Paulo na ocasião porque ele veio estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Enfim, passados 20 anos, eles vão deplorar, né, o acontecimento mundano da temporada, como eles diziam. Esse acontecimento, né, mundano foi a realização de 2 grandes bailes, né, posteriores à Semana de 22. Foi o baile dos Campos Elíseos, que era onde estavam, né, os palacetes, né, desses grandes senhores do café, e também o baile da hípica, né? A hípica paulista, neste tempo, ela funcionava no Vale do Anhangabaú, né? E também foi, né, na verdade, no fundo, né, nos fundos de uma propriedade de um distinto membro da elite cafeeira. E esses 2 eventos, né, esses eventos aristocráticos foram amplamente divulgados nos jornais de São Paulo, e eles contribuíram bastante para fazer com que a semana passasse à história como a coqueluche, né, da sociedade paulistana. Coqueluche, como se dizia naquele tempo, quer dizer, um evento de arromba.
nós vemos aqui nesta imagem, né, uma foto que reunia, né, os patrocinadores e também alguns idealizadores, né? A gente vê um destaque especial, né, para a figura irreverente do Oswald de Andrade, né, que está sentado no chão, né? Sendo o Oswald esse outro oligarca, né? E também uma espécie de latifundiário urbano, né? Ele vinha de uma família que possuía uma porção considerável do território onde está o município de São Paulo. E a gente tem lá no fundo, né, esse senhor, né, de bigodes, é o Paulo Prado, né? Veja que ele ocupa um lugar de grande destaque na imagem. Mais à esquerda, de óculos, nessa figura calva, né, de um rosto comprido e óculos, é a figura do Mário de Andrade. Como nós vemos, só tem homem. Como artistas, né, participam, né, da semana a Anita Malfatti, a Guiomar Novaes e a Zina Aita. Sendo que a Anita Malfatti, ela é trazida pelo Oswald de Andrade, pelo Mário de Andrade, e a Anita também é uma mulher de extrato mediano, né? Diversamente da Guiomar Novaes, né, que vem, né, de uma posição mais elevada na sociedade e que em 1922 já brilhava nos palcos do mundo como uma grande pianista. Então ela foi uma presença muito importante porque ela trouxe um caráter mais internacional ao evento, né, pelo fato de ela ter circulação internacional. À nossa direita nós vemos o principal cartaz, né, da Semana de Arte Moderna, né, um desenho muito, né, singelo e direto, né, que foi produzido pelo Di Cavalcanti, né, ou seja, foi o Di que criou a identidade visual da semana. Com relação a esta Semana de Arte Moderna, né, então aqui a gente precisa, é aqui que começa a se concentrar melhor a nossa atenção e as nossas reflexões. Isso porque, naquele momento, respondia-se a uma mentalidade, né, cosmopolita e não necessariamente a um programa estético e, portanto, né, não se sabia exatamente, tampouco, o que era ser moderno, né? Mário de Andrade, né, bem depois, né, uns 20, 30 anos depois, ele vai dizer mais de uma vez, né, que ninguém queria romper com passado nenhum. O que se buscava era uma atualização. E essa atualização, né, ela deveria corresponder no campo das artes ao desejo de se criar em São Paulo uma cultura que fosse sintonizada com a cultura moderna que havia na Europa ao mesmo tempo. A ideia básica era trazer elementos da cultura de raiz, né, ou seja, da cultura local, com recursos formais modernistas, mas desde que esses recursos não fossem vanguardistas em excesso, né? E agora a gente entra num ponto importante, né? Porque a importação desses recursos de estilo, tanto, né, nas artes visuais como nas artes da palavra, estava a serviço da exaltação da paulistanidade. Isso, pelo menos, é muito claro em 1922 e vai mudar ao longo dos anos 20 em São Paulo. O que se buscava, né, era exaltar a paulistanidade. E essa paulistanidade estava fundada na mitificação da figura do bandeirante. O bandeirante representava no imaginário, né, desses primeiros modernistas de São Paulo, né, porque eu não gosto de falar de primeiros modernistas, né, isso pressupõe, né, que não havia modernidade antes, né, mas havia. Mas, né, voltando à questão do bandeirante,
né, acreditava-se que o bandeirante ele representava valores como energia, curiosidade, ambição. E esses valores, né, que estão aí personificados, né, no bandeirante, né, no herói, né, no herói que saíam, né, da Piratininga para conquistar o Brasil. Os modernistas de São Paulo não referiam São Paulo, né, pelo nome da cidade, mas eles referiam a cidade pelo nome indígena, né? E pelo nome indígena que era corrente entre os habitantes da cidade até o momento em que ela fosse de fato reurbanizada, né, em meados, né, do século XIX. Isso porque na cidade de São Paulo era comum que se falasse uma língua mista, né, de idioma tupi e português, uma língua chamada Nhengatu. Isso só começou a mudar primeiro com a chegada da família real no Brasil, né, que impôs a língua portuguesa, né, como, né, a língua oficial. E depois também com, né, o fortalecimento da cidade decorrente do ciclo do café, né, a partir de meados do século XIX. Enfim, ressuscitaram a figura do bandeirante, né? Esse cara enérgico, curioso e ambicioso que saía de Piratininga, se jogava no rio, né, no rio Tietê, e ia desbravar o Brasil de maneira totalmente independente e, inclusive, né, contrariando qualquer tipo de diretriz que viesse da metrópole, né, ou seja, de Portugal. Isso é muito claramente exposto num poema do Mário de Andrade, que se intitula Tietê. Esse poema ele foi publicado em 1922, né, após a Semana, e foi publicado num livro que tem o título justamente de Pauliceia Desvairada, né? Então, um livro que fala da cidade, né? E que tem essa capa que nos traz, né, a imagem, né, de uma roupa, né, carnavalesca, né, a roupa de um arlequim. Eu vou ler o poema e depois nós vamos analisar. Tietê. Era uma vez um rio, porém os borbagatos dos ultranacionais se esperiamente. Havia nas manhãs cheias de sol do entusiasmo as monções da ambição e as gigântias. As embarcações se engravam rumo do abismal descaminho. Arroubos, lutas, setas, cantigas, povoar, ritmos de Brecheret e a santificação da morte. Foram-se os ouros e o hoje das turmalinas. Nadador, vamos partir pela via do Mato Grosso? Aí, ó, mais 10 braçadas. China Migone, Hat Stores, meias de seda. Vado a pranzare com la route. Análise. O poema começa da maneira de um conto de fadas, uma história infantil. Era uma vez um rio. E quando nós esperamos que venha daí uma narrativa concatenada, né, com um certo começo, meio e fim, né, nós encontramos exatamente uma adversidade, nós encontramos exatamente uma ruptura e uma nova imagem. Porém, os borbagatos, quer dizer, o bandeirante, né, figurado, né, como borbagato, ou melhor, um gênero, né, de exploradores. Esses borbagatos dos ultranacionais, ou seja, né, eles são, né, bandeirantes que vão além, né, daquilo que é o território, que são os territórios da nação.
Essa nação não diz respeito somente, né, às nações, né, vamos dizer, mestiças que se encontravam na Piratininga. São nações, as muitas nações indígenas que atravessam esse território que era totalmente desconhecido e que eles vão conhecer, né, experiamente. Ou seja, essa palavra, ela não existe, né? É um advérbio que é criado a partir do latim spes, ou seja, esperança, não é? Então, esses borba-gatos, os borba-gatos dos ultranacionais, dessas várias nações que estão por toda parte, né, são movidos a essa esperança. Segunda estrofe. Havia nas manhãs cheias de sol do entusiasmo as monções da ambição, ou seja, ventos que vêm do litoral, ventos litorâneos, eles sopram, né, do leste para o oeste, que é a mesma direção em que corre o rio Tietê, né, ele corre, né, do litoral para o sertão. Então esses ventos, eles são os ventos da ambição e empurram as gigânteas, que são os barcos que vão cortando as águas por um descaminho, né? Porque não se sabe nem um pouco onde aquilo vai levar, né? E um descaminho que ele é abismal, quer dizer, ele pode te levar para o precipício. Mas, enfim, são heróis movidos à curiosidade, né, e à ambição, né? Eles vão enfrentar tudo. Vão enfrentar, terceira estrofe, arroubos, tomados, né, de grande arroubo, vão lutar muito, né? Flecha para tudo que é lado. Na hora do descanso, o caos ao pé do fogo, as cantigas e o povoamento, né, que eles vão levando a esse território, né? Entendendo-se o povoar, né, como o resultado, né, das ações dos bandeirantes. E entendendo-se a ação do bandeirante não como aquilo que de fato foi, não é, que consistia basicamente na escravização dos indígenas, na exploração, né, irrefletida dos recursos naturais, não é? Na violência sexual, né, que foi feita contra as mulheres indígenas, né, mas entendendo-se isso positivamente. Né? Em 1922, né, ninguém associou nada de negativo, né, à figura do bandeirante, muito pelo contrário. E isso é celebrado, como ele diz, nos ritmos de Brecheret, porque foi em 1922, na Semana de Arte Moderna, que Brecheret expôs no saguão do Teatro Municipal o modelo, a maquete do famosíssimo Monumento às Bandeiras, que será inaugurado em 54, durante as comemorações do 4º centenário da cidade. Disso só pode resultar o quê? A santificação da morte. Bom, na verdade, morte do herói bandeirante, mas é claro que a morte, né, de milhares de indígenas que se opuseram, né, ou resistiram à ação do conquistador. E também o que se perdeu nesse processo? As pedras que eles buscavam, né? A preciosidade, né, que acreditavam estar escondida naquele território. Isso se foi, né? O ouro e a turmalina. O que fica hoje? Fica a realidade, né, de uma cidade moderna, onde as pessoas vão ao rio Tietê para praticar esportes. Aliás, onde elas praticam, voltemos ao segundo verso do poema. Esperiamente, né, esse advérbio é formado a partir, né, de um nome próprio, Espéria, que é o nome de um clube de remo que ainda existe na cidade de São Paulo. Então, o nosso poeta, né, ou a figura poética, né, que é apresentada aqui no Tietê do Mário, ela está na água, né, junto com um nadador, a quem ela convida
na frente ali do rio Espéria, né? A quem ela convida para nadar a favor da corrente rumo ao oeste, como ele diz, pela via do Mato Grosso, quer dizer, no rumo do oeste, como fizeram os bandeirantes. E o nadador, ele não é brasileiro, né? Ele é italiano. Ele diz, aí, ó, mai, né? E nada, dá umas braçadas. E nessas braçadas que estão ali entre parênteses, né, que é o que acontece, né, é um hiato que se cria dentro da narrativa do poema, que aparece ali. Kinamigone hat stores, meia de seda. Ou seja, são anúncios. A cada braçada que se dá, a cabeça se vira, né, e se vê, né, um billboard, um anúncio. É um anúncio, né, de coisas que são oferecidas, estão à venda nas lojas de departamentos, nas grandes lojas, né, do centro de São Paulo, né? Em especial a loja Mapping, né, que havia sido fundada, né, coisa de uns 10 anos antes. E aí depois, enfim, nesse flash, né, em que o nadador dá as suas braçadas, né, vê essas imagens, ele depois conclui, né, que ele não vai coisa nenhuma porque ele tem outro compromisso. Ele diz assim, eu vou jantar com a Ruth. E, interessantemente, Ruth é um nome estrangeiro também, né? É um nome judaico. Então, aqui nós temos referências a esse multiculturalismo, né? Que é muito claro na cidade de São Paulo, onde, em 1920, vivem pessoas de vários lugares do mundo. Né? Elas vêm aqui justamente para trabalhar nas lavouras de café. Não vêm para trabalhar em indústria porque não tinha indústria. Muito bem. Então, já que mencionamos os ritmos de Brecheret, né, aí está a glorificação, a exaltação do bandeirante, né, apresentada como presente à cidade de São Paulo em 54. E esta expressão, orgulho máximo de ser paulistanamente, é uma expressão de um verso de um poema do Mário, publicado no mesmo Pauliceia Desvairada. Ou seja, vejam que ele diz ser paulistanamente. Ou seja, existe, ser paulistano é um modo de vida, é um modo de existência, é um jeito de ser, do qual ele tem um profundo orgulho, o maior orgulho, né, dele. Essa exaltação, né, do bandeirante, ou pelo menos essa construção da paulistanidade, à medida, né, que o modernismo paulista, né, vai se consolidando, ela vai ganhando um contorno um pouquinho mais, vamos dizer, né, mais amplo. Né? Ela vai, na verdade, se transformando numa outra busca, né, que é a busca em torno, né, da identidade do brasileiro. Quer dizer, o que é ser brasileiro? Né? Então, não é tanto, né, uma atitude, vamos dizer, de glorificação de São Paulo, né, ou de distinção de São Paulo em relação aos outros países, ou, perdão, os outros estados, ou de dizer que São Paulo é melhor que o Rio, né? Coisa que o Mário foi muito enfático, inclusive antes da Semana de Arte Moderna, em vários artigos que ele escreveu nos jornais, mas se trata, na verdade, né, de investigar, né, o que é ser brasileiro. E não foi somente os poetas, os escritores e os artistas, né, visuais que se preocuparam com isso. Na verdade, a pessoa mais importante, eu acho que quem começou esse processo todo, foi um paulistano chamado Paulo Prado, nascido em 69. Um paulistano que descobriu o Brasil, né, quando morava em Paris, né, no finalzinho do século XIX. Ele que tinha tido educação primária em Londres e educação secundária em Paris. O Prado, quando ele volta para o Brasil, ele vem imbuído de um desejo de investigar as origens da nacionalidade. Isso porque ele
tenta construir um projeto, tenta construir uma espécie de sentimento nacionalista. Isso porque, né, ele entendia, né, que a classe social a que ele pertencia recusava o Brasil, dava as costas ao Brasil, se sentia muito superior ao Brasil, né, e não era isso que ele esperava, né, dessas pessoas, né? Então, no seu dizer, né, o que se buscava era dispersar o pó acumulado em séculos de conformismo, e ele gostaria de fazer isso abalando valores. Então, os primeiros valores são os estéticos, né, porque abalar valores éticos, depois econômicos e sociais, isso é bem mais complicado. Desse projeto, né, Paulo Prado acreditava que nasceria o brasileiro, né? E isso seria um acontecimento, né, que nos tornaria, enquanto nação, menos dependente dos estímulos externos para nós nutrirmos a nossa dinâmica social. Ou seja, né, no tal nacionalismo, a maneira do Paulo Prado, ele era uma tomada de consciência das limitações e das potencialidades do nosso corpo social. E a partir, né, dessa tomada de consciência seria possível romper com a velharia, em particular com a velharia que era representada pela Europa decadente e desgastada. E por esse motivo foi que ele acabou promovendo a Semana de 22, né, coisa que também não teria acontecido sem, né, a participação intensa, né, do Mário de Andrade, né, principalmente do Mário. Do ponto de vista das suas ideias a respeito do Brasil, o Paulo Prado publica em 28 um livro, né, muito importante, né, um livro que é o resultado das suas reflexões, reflexões que ele teve no contato, né, com um grande historiador brasileiro e um grande historiador do Brasil, que foi o Capistrano de Abreu. Mais tarde, né, ali no final dos anos 70, 80, né, um crítico paulista, um crítico literário chamado Alexandre Eulálio, ele dizia que o livro do Prado, né, deveria ter como subtítulo o ensaio sobre a frustração profunda de ser brasileiro, e não ensaio sobre a tristeza brasileira, né? Porque o Prado ele demonstra na primeira parte do livro que o problema aqui é a tristeza, ou seja, a apatia, a melancolia, a mentalidade, o mal romântico, né, que exaure a cabeça das pessoas jovens e paralisa, né, dessas mesmas gerações que um dia devem liderar. É muito agudo, né, esse pensamento do Prado, né, e é uma análise muito sofisticada e com alta qualidade literária. É um livro muito interessante de se ler. Porém, quando nós lemos o Post-Scriptum, né, que é um texto que tem o mesmo peso, né, dentro do livro, é bem extenso, aí aparece uma crítica política contundente. Aparece ali o sentimento de urgência, né, do Paulo Prado, né, e esse sentimento de urgência faz com que ele expresse um diagnóstico implacável das mazelas do Brasil. Dentro desse diagnóstico, ele coloca com clareza, né, uma atitude moderna, que é a atitude de ruptura. Ele diz, né, que a solução para os males no Brasil passa por um processo depurador que só pode começar com uma revolta social. É um ponto de vista surpreendente para um homem de negócios, muitíssimo bem sucedido e respeitado, né, em muitos lugares do mundo. Prado acredita que o Brasil é um país desencaminhado por uma política mesquinha,
que é conduzida por uma elite míope e que é incapaz de fazer intervenções contundentes na nossa realidade, né? E isso, né, a contundência seria justamente apresentar soluções eficazes e definitivas para os problemas, né? Neste país, o Estado ele chegava atrasado em tudo, né? E sempre que ele chegava atrasado nas coisas, ele ainda por cima vinha ávido de abocanhar uma fatia, né, do que tivesse na frente. O projeto do Prado era o de fazer uma tábula rasa dos últimos 100 anos da história nacional. Ou seja, revisar o Brasil desde que ele começou como país, na independência. E, aliás, não é à toa que a semana de 22 acontece no mesmo ano em que se comemorava o centenário da independência. Alguns meses antes, inclusive, né? O que ele queria estabelecer? Aspas, eu cito, o bom senso terra a terra e a visão clara e burguesa das coisas e dos homens. Fecha aspas. É um ceticismo criador, dinâmico. Uma visão que associa livre iniciativa e democracia representativa. Essa fórmula, ela é muito aclamada no mundo até hoje. No entanto, ela era inexequível naquele país de 1922, né? Porque o poder era exercido de maneira oligárquica. Enquanto não há democracia, né? E enquanto a iniciativa livre não é valorizada, não há modernidade possível. Bem, dessa imagem, né, dessas reflexões sobre a identidade do Brasil, nascem muitos produtos, vamos dizer, muitos produtos culturais e produtos importantíssimos. Eu dou um destaque, né, para uma obra literária fundamental, né, que é Macunaíma, né, publicada pelo Mário de Andrade em 1928, numa linguagem absolutamente experimental, né, coisa que ele desenvolveu durante uns 3 anos, e que nos apresenta esse herói sem nenhum caráter, né, como sendo, né, aquilo que é o definidor da identidade do Brasil. Quer dizer, quem é o brasileiro? Ele é um herói. Ele é um herói sim, porque, né, ele enfrenta as coisas mais adversas, né, para chegar ao progresso. Macunaíma nasce, né, no meio para lá da selva amazônica, né, na fronteira com a Venezuela. Ele nasce preto, ele e seus irmãos, eles mergulham numa poça d'água. Macunaíma sai de lá branco, né? Os outros irmãos não conseguem embranquecer. Um sai pardo e o terceiro sai do jeito que entrou. E o herói que fica branco, né, que vence esse grande obstáculo ao sucesso, ele sai de lá, né, atrás, né, de uma pedra mágica, né, a Muiraquitã, e ele vem parar em São Paulo, né, uma São Paulo, né, que está ali se modernizando, se industrializando, né, e ele, né, lida de igual para igual com o magnata da indústria. Esse herói, né, por que ele é sem caráter? Né? Não é o Macunaíma em si, na verdade é uma grande metáfora, né, de todos, é uma grande alegoria do povo brasileiro. Ele é sem caráter, né, não é porque lhe falta ética, mas é porque não há nenhuma característica que o singularize e o diferencie em relação aos demais. Então, aquilo que é propriamente brasileiro, né, é aquilo que é indistinto, né? Não existe nada que possa, né, dizer, especificar com clareza o que é ser brasileiro. Então é isso. Macunaíma, o herói de nossa gente, né? Nossa gente que é Macunaíma, que é a mistura de tudo e na sua luta, né, pela modernidade.
né, pela sobrevivência e modernidade. A semana de 22, ela, né, tem essa, né, ela se torna, né, um marco, né, na arte, na cultura moderna do Brasil, né, mas ela não é a única coisa que aconteceu, porque já existia, né, o moderno estava presente no Rio de Janeiro, na capital, e o moderno está presente em todos os estados, né, porque há muitas pessoas, né, na verdade, pensando em analisar a realidade do Brasil e buscando maneiras de transformá-las. Então, essa não é uma questão do paulista, essa é uma questão, né, que está colocada em vários lugares no Brasil. Essa ideia, né, de que a modernidade é algo de São Paulo é uma ideia que se consagrou dentro das universidades, aliás, perdão, primeiramente dentro da Universidade de São Paulo, num primeiro momento nos anos 1950, né, inclusive, né, por professores que vinham dessas distintas famílias que haviam, né, feito participado, né, desse movimento modernista. Isso fica também bem claro em 67, com a publicação de um livro, né, de um influente crítico literário chamado Alfredo Bozzi, que estabelece ele estabelece classificações da literatura brasileira por período. Então, aquilo que é anterior a 22, ele considera pré-moderno. E aquilo que surge a partir dos anos 1930, ele chama de regional. Ou seja, isso ajuda a consolidar a ideia, né, de que só existe modernidade na cidade de São Paulo, né, entre 22 e 29. Entende? Então, é muito mais vamos dizer, hoje nós vivemos muito mais à sombra, né, desta classificação que foi proposta em 67, ensinada na universidade, consagrada a partir de 1972, quando foram comemorados o Sesc Centenário da Independência do Brasil e o cinquentenário da Semana de Arte Moderna, que foi um evento apropriado, né, como um semióforo pelo regime militar, né, que dominava o Brasil naquele período. Isso significa dominava, quer dizer então que também se encarrega da educação, da instrução formal, né? E foi ali, né, que se passou a ensinar nas escolas, né, que a semana de 1922 ela é um marco que inicia a cultura moderna no Brasil. E também foi ali que se passou a enfatizar ou a reiterar, né, uma outra ideia que é ainda muito forte na cultura brasileira, que é a ideia de que São Paulo é a locomotiva do Brasil. Bem, no finalzinho dos anos 20, nos anos 30, né, essa interrogação, né, percebe-se que essa interrogação a respeito do que é o Brasil, do que é ser brasileiro e do que é a mazela do Brasil, do que é a realidade brasileira e de colocar um posicionamento em relação à realidade, isso passa a ser o grande tema, né, dos livros que são publicados nessa época, um grande tema. Obras literárias, né, como as produzidas por José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, e também, né, por grandes intelectuais que estão discutindo justamente a dinâmica, né, da sociedade brasileira e os efeitos, né, da colonização do Brasil no Brasil atual. Pessoas como Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Também, né, os artistas, né, pelo menos nos anos 1930, a gente tem também isso como um grande tema. Isso fica bem claro, né, na pintura, né, do lituano Lazar Segal,
que ali pelos anos 20, ele vem morar no Brasil em 23, né? E essa sua arte, né, que desde a sua formação europeia foi voltada para temas sociais, ela, né, se dedica então, né, a dissecar, né, a cultura brasileira, né, tal como ela, né, se apresenta aos seus olhos naquele momento, né? Então, né, nessa pintura chamada Bananal, por exemplo, né, nós vemos aí, né, uma pessoa, um homem negro, né, totalmente assimilado, né, à natureza, né, porque é assim que Lazar Segal vê, né, boa parte da nossa população nesse período, né? E também em relação a isso, né, que se coloca, né, a Tarsila do Amaral, uma artista que não estava no Brasil em 1922, que volta aqui em 23, e aí sim ela é apresentada pela Anita Malfatti a Oswald de Andrade, né? Ali eles também começam uma relação. E né, Tarsila, né, que é uma distinta representante da oligarquia cafeeira paulista, ela também passa, né, a funcionar como uma espécie de embaixadora, né, do movimento modernista, né, que ela acompanha de, né, várias maneiras. Sendo essa pintura de 1928, o Abaporu, uma palavra indígena que significa comedor de gente, né, uma pintura que, né, dá origem a um conceito, né, muito explorado, muito retomado pelos modernistas, que é o conceito de antropofagia ou de canibalismo cultural. Foi sobre esse conceito que Oswald, Mário, enfim, várias pessoas pensaram, né, realmente como se podia definir o que é um brasileiro, né? É aquela pessoa que no fundo é tão carente de tudo que ela absorve, né, como sua e assimila como sua toda a referência cultural que aparece por aqui. É importante a gente considerar, né, agora, né, já caminhando, né, para o fechamento e das nossas reflexões, que isto, né, que, né, foi tão celebrado, né, como sinônimo de modernidade, como marco do modernismo, né, há coisa de 50 anos, né, ou num processo um pouco mais longo, né, 70, não foi considerado dessa maneira, ou não foi visto dessa maneira, por, né, uma elite industrial que se constitui no Brasil, né, nos anos 40. Essa elite industrial e financeira, né, que surge ali nos anos 40, ela, né, ela se organiza socialmente para construir duas instituições museológicas nas duas grandes cidades, né, São Paulo e Rio de Janeiro, que ainda era capital, e o seu, né, objetivo é instaurar ali uma cultura moderna dentro desses museus. Eles são museus de arte moderna. Essa arte moderna que se mostrou nos anos 40, né, que fez parte, né, dessas coleções iniciais desses museus, essa arte moderna ela era, né, pensada sempre a partir, né, dos Estados Unidos, inclusive porque esses museus que são privados, eles se baseiam no modelo do Museu de Arte Moderna de Nova York. Eles são inspirados, né, portanto, numa mesma visão, né, do que é a modernização, né, das camadas medianas da população, medianas e urbanas, que é a familiarização com o estilo de arte internacional, né, que vem representado
sobretudo pela arte abstrata, pelo abstracionismo. Então, em 1949, quando, por exemplo, né, o Museu de Arte Moderna de São Paulo faz a sua primeira exposição, ela se intitulava justamente do figurativismo ao abstracionismo. As obras, muitas estrangeiras vindas dos Estados Unidos, muitas, elas eram apresentadas de maneira a sugerir uma certa evolução, né, que partia da figuração à abstração. Então, é como se, né, essa mesma, né, essa elite industrial e econômica, né, surgida, né, no pós-Segunda Guerra, ou fortalecida no pós-Segunda Guerra, e desejosa de ter uma participação social ativa, ela não reconhecesse, né, a modernidade instituída nos anos 20 e antes deles, né, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. E mostra clara disso é o fato de que a gente tem pouquíssimas obras, né, desse primeiro modernismo representada no acervo das coleções dos principais museus de arte moderna do Brasil. Talvez, né, a coisa que fique mais evidente é justamente o fato, né, de que esta obra aqui, o Abaporu, que é um símbolo, né, não somente daquele modernismo paulista, né, mas do próprio movimento antropofágico, né, e dessa mesma ideia, né, que culmina, né, numa grande confluência, né, de mentes que pensam o Brasil. Essa obra ela não se encontra mais no Brasil. Ela não pertenceu ao acervo de nenhum museu local. Ela ficou por muitos anos, por décadas, na mão de colecionadores particulares que, quando precisaram, né, vendê-la, né, por uma necessidade econômica, não encontraram no nosso país, nem mesmo entre membros da elite econômica, né, mais favorecida, nenhum comprador. Ou seja, a obra ela foi comercializada num leilão em Nova York e hoje ela pertence a um museu privado em Buenos Aires. Essa reflexão aqui é a reflexão, né, que eu, né, trago a vocês, né, como uma maneira, né, de nós pensarmos os caminhos da modernidade do Brasil, né, a partir de elementos pontuais que nós tivemos no passado. Então, muito obrigada pela sua participação, né, e até breve.